Salve, nômades! Começando essa nova aventura que foi escolhida no Par ou Ímpar. E não é brincadeira, não. Bora junto. Tomara que seja boa, porque foi por sorte. E vamos lá, Oni? Bora, Oni! Bora! Bem, nós somos os nômades, eu sou Kamaia, meu companheiro Druida, e a gente viaja nessa combinha que completou 50 anos. Uma baita guerreira que já viajou 17 países, mais de 100 mil quilômetros, com a nossa doguinha Aoni, que tem 5 anos, viajando junto. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Agora sim, já aquecendo os motores pra pegar a estrada. Finalmente, né? Eu falo tanto da estrada, mas a gente tá enrolando. Quando tá com a galera é assim. Não tem gente, a gente marcou de sair, ó, 9 horas. Tá bem, tá bem? 9h25. Vamos, Bora. todo mundo, Então ainda não é estrada, é posto de gasolina. Assim é a vida dos viajantes, não tem jeito. E nem tem como reclamar, não. Bem, a gente ainda continua com a dúvida se vai ou não pra ilha, mas pelo menos até La Ceiba a gente chega. Aliás, provavelmente vai ser um dos últimos vídeos aqui com os amigos viajantes. Então, deixa nos comentários perguntas que vocês gostariam que a gente, nós nômades, fizéssemos pra eles, como se vocês estivessem aqui mesmo. E aí a gente pergunta para o próximo vídeo a gente encerrar com chave de ouro. E até a próxima estrada, né? Porque a gente sempre fala que, como todos nós temos esse espírito nômade, a gente se encontra em algum outro lugar do mundo. E aí, ó, mostrar pro pessoal a primeira comidinha assim, típica. Na verdade, uma empanada que parece um pastelzinho. Parece um pastelzinho brasileiro. Quente pra raio, nossa senhora. E esse é de frango. Qual que você tá comendo? Esse é o franguinho? Não sei ainda, porque eu não consegui chegar no recheio de tão quente que tá. Tá muito quente. E a massinha dele é igual do pastel também, aquele pastel caseiro do Brasil. Igualzinho. E aqui a gente vê vendendo em todos os lugares. Como agora a gente tá aqui num posto de gasolina, a gente pegou pra tomar o cafezinho da manhã. Afinal, saímos tão às pressas lá do camp, né? Tem uma surpresinha pra você que eu peguei também. É? Uhum. É frango? Ele já olhou, tá escondido. Vou te dar de pré-aniversário. Dia 22, é isso? É. Teremos aniversário aqui, ó, do Druida. Cadê o presente? Ah, tá aqui, é um pré-presente, é uma lembrancinha. É que eu vi e achei a sua cara, na verdade, o negócio. Calma aí, vamos comer que daqui a pouco eu mostro, eu pego aqui. Acredito muito bem. Ai, papai! Quente pra raio. Vou botar uma gasola. Fecha os olhos, então. Você já tá olhando. Não dá pra olhar. Tá aqui, ó. É uma lembrancinha, mas eu achei a sua cara. Você gosta de coisinha diferente? Olha o cabelinho dela. É Vou uma botar ela aqui, lhama. ó. É pra isso mesmo. Eu tava pensando, ai que bonitinha. Que bonitinho. Uma lembrancinha pra você. Obrigado, amor. De nada. Que bom que você gostou. Na verdade, ela é um negócio de bala, ó. Ela faz cocô de bala. Faz cocô de bala, é uma lhaminha. Eu lembro que na Bolívia a gente passou e acabamos sem nenhuma pendurada aqui. E o cocô dela é assim, né? Pelotinha. É né? pelotinho, igual as lhamas mesmo. Igual cabra. Pronto. Obrigado, amor.
começo de cidade, a gente encontra assim, um posto de controle, né, policial. Aham, policial. Mas nossas impressões aqui é que eles são muito, muito tranquilos. Opa, pessoal pedindo. Nada corrupto, nada desagradável, né? Não, São bem gente tranquilo. boa, sorridentes, achei bacana. Nem pararam ainda, na verdade. Nem, né? não, só manda cumprimentaram passar. de É. longe. Aham. Bem, então essa aventura começa aqui no porto de saída para a ilha de Roatán. Aqui a gente vai deixar as combis e a 4x4 ali dos amigos. Vamos pagar um estacionamento. Ainda nem sei quanto vai ser essa brincadeira. Também é possível passar com o carro, lembrando disso. Seria uma aventura e tanto ficar em Roatán com a combinha, com a Nomad. Mas o custo disso sai ainda maior. Então, resumindo, a gente vai tentar passar 3 dias nessa ilha, dividindo com os amigos, curtindo. Que nem sempre vivendo na estrada é sinal de que a gente tem dinheiro para fazer tudo que sonha. Mas a gente se esforça bastante e trabalha para conquistar cada uma dos nossos desejos. E essa loucurinha que a gente vai cometer saiu de uma brincadeira, já que os amigos iam para Roatán e a gente queria fazer essa despedida indo junto. Então a gente fez no Parou Ímpar, depois de uma noite aí pensando se vai ou não vai. A gente falou, não, joga na sorte. E deu bom, vamos ver agora se lá vai ser tão bom quanto essa sorte. Eu vou falar no português, claro, porque eu já tô naquele modelo, num calor desse, todo mundo usando, já agitados para começar a aventura, ansiosos, querendo que dê tudo certo, né? E já de cara a pessoa queria cobrar aí R$80 por dia. Graças. Pô, fomos ali agora ali pra fazer o lance do estacionamento, pra pegar a balsa. E o cara botou aqui escrito microbus. E o carro, pô, é a Kombi, é Land Rover, é muito pequeno. E aí eles estão lá conversando agora, vamos ver no que vai dar. Estamos tentando pressionar, porque senão sai caro, mais caro. Vamos a ver. Não é uma casa rodante. Ele tá falando que não é casa rodante, que no caso é moto. Não é casa rodante, tem carro. Não se considera. Porque tem carretera, tem peajes. Essa é uma Kombi brasileira. Miren, es Qué locura, nosotros, gente. por ejemplo, nosotros no lo estamos inventando. Bem, aqui no estacionamento deu certo agora, depois dessa muvuca toda, tá a galera já com suas casinhas se despedindo, ajeitando as coisas, afinal a gente vai levar também as dogs junto, então tem que levar comidinha, roupinha, todos os apetrechos, mochila, e já que a gente tá acostumado a levar a casa junto, fica difícil quando a gente vai para um lugar mais distante. Porque tem que pensar em tudo que vai levar na mochila. Olha o tamanho da mochila da Ana, por exemplo. Olha isso. Não, porque é coisa da gente, é coisa da Fifi, é ração dos cachorros. A Fifizinha aqui, ó, tá toda no esquema aqui, ó, no estilo, né, Fifi? Chegamos aqui no ferry, onde pega no porto. E perdemos o ferry. Os caras atrasou tanto nós ali que acabamos ficando perdidos. Mas daqui a pouco a gente vai pegar o ferry para outra praia agora. Agora nós vamos para outra ilha, nós vamos para Utila. Que Roatán não tem mais ferry hoje. Já são 3h30 da tarde. Vamos ver. Olha o estado dessa cachorra. Quem aguenta com isso, Thiago? No meio do corredor. E daqui a pouco a gente conta tudo pra vocês, a loucura que tá sendo. E no final, onde a gente vai parar primeiro? Em Utila. Isso é porque eu tava com muita vontade de ir mais pra Utila do que o Roatán. Olha só a quantidade de pessoas embarcando nesse momento. Essa é a nossa ida agora e a gente tem direito a passar pra Roatán e de Roatán de volta. Agora sim, oficialmente o Farofa Brasil, direto de Honduras, partiu Roatán não, Roatán não. Olha, Utila, tá com Utila.
essa chegada é meio caótica aqui. São por volta de 5h30 da tarde e muitas pessoas aqui na ilha. Muita moto, quadriciclo, jeep. Isso é porque Utila é a menor aqui das ilhas. Roatán, que era onde a gente ia a princípio, tem 125 quilômetros. É a maior ilha aqui caribenha de Honduras. Agora Utila, vou deixar aqui em cima escrito, porque eu não sei o espaço de Utila, sei que é menor. E a Utila é a ilha mais barata, mais turística também de se fazer, porque o turismo aqui é o turismo mochileiro e Roatán já é o turismo para quem escolhe ficar em spas, resorts e coisas assim. E já deu para perceber que a jantinha também, ó, mudando de alho para bugalho, mas a janta já tá garantida. Ufa! Chegamos na casa aqui que eles alugaram de última hora. Ainda bem que conseguiram, pra gente passar pelo menos essa primeira noite aqui em Utila. Olha, muito, muito calor, abafado. Sabe aquele lugar que transpira 24 horas, não tem um ventinho? Tipo assim, gente, muito calor. Aqui é a parte da sala. É uma casa de madeira, bem ampla, gostosa. Tá aqui, ó, toda desenhada. Imaginem como eu gosto, né? Adorei chegar aqui, muita arte, ó, nas portas. Aqui é o outro quarto, tem mais um banheiro. A galera tá ali editando o vídeo. E agora a gente vai pra praia com o Tortugano e com Vibe. Olha lá, aqui, ó. Mostrar também o mapa. Esse também eu lembrei de uns amigos, o Mascate Motorhome, que faz esse tipo de recorte aí no Brasil. Quem quiser, vou deixar aqui na descrição o contato deles. Eles fazem um trabalho lindo assim na parede também, né, Druida? Sim, top, top. E essa é a cozinha, rapidinho que o pessoal já tá ali fora esperando, ó. Cozinha tem de tudo aqui, ó. Tem gás, geladeira. Ele deixou até um galão de água potável, que agora a gente precisa repor. Cafeteira e ventiladores. Tá ótimo, e partiu. E essa é a casa que a gente tá ficando ali em cima, ó. E dessa praia que a gente tá indo agora, que é a melhor praia aqui pelo menos por indicação de Utila, são 1,3 km. Dá pra ir caminhando. E junto vai as dogs também, ó. A Fifi e a Oni estão ali juntos. E é assim as ruas de Utila. Ruas estreitas, não tem calçada. As casas geralmente têm esses arames assim, mas não tem muro, não. Ou é de madeira. A gente percebeu também a quantidade de cachorro que tem aqui. São muitos mesmo. Tudo pelo menos bem cuidado. Mas dentro assim preso. Então você passa assim com as dogs e eles vão latindo muito. É a trilha sonora de Utila. As casas em madeira são um charme. Olha essa daqui. Uma varanda. Bem bonita e traz um conforto térmico também, né? Pensar que a região é bem quente. Agora sim, bora conhecer o Caribe hondurenho direto da ilha de Utila. 1, 2, 3. Aê! Olha só isso. Muito, muito lindo essa parte aqui da ilha. O Druida já tá ali, ó, fazendo snorkel. O pessoal também tá ali mais pra frente. Aqui, ó, atrás é uma barreira de corais. E no fundo da água são várias, tipo, pedacinhos dos corais, de conchas. Olha isso aqui, ó. E hoje tá assim o tempo, tá fechado. E tem previsão de continuar assim, fechado pra semana toda. Já garoou aqui. Então fica a diferença, né? De como seria isso com o sol. Deve ser muito, muito bonito.
E aquele tal negócio, expectativa versus realidade. Realidade do Caribe com tempo fechado e chuva é uma, com sol com certeza é outra, mas os dois estão valendo. E agora é a hora de aproveitar, né, Oni? A Oni já tá aqui nos preparativos, então bora lá dar um mergulho com ela? Vamos, vamos? Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. E agora estamos aqui, ó, almoçando, praticamente. Almoçando é meio estranho falar, né? Porque é Pastelzinho. pastel. Ou empanada, como eles falam aqui, né? É um pastelzinho de frango. De flango. E tá todo mundo na mesma, ó. E daqui a pouco vem um prato que a gente vai experimentar, né? Baleada. Baleada, vamos ver como é. E chegou a tal da baleada. A minha aqui tá bem simples. É uma massinha, tipo uma tortilha. E aí passa o feijão, abacate e queijo. Mas a baleada aqui tem esse nome por quê? Tem uma senhora muito famosa na capital aqui de Honduras, que ela fazia esse prato na rua, que geralmente é na rua, e aí ela sofreu um atentado. Ela foi realmente baleada, teve uma troca de tiros, e aí ficou o nome baleada. Nossa, pesado nessa Segundo parte. os hondurenhos, né? Não sei se isso consta. Eu gostei que é a massa caseirinha. Todo mundo gostou, vamos ver se eu vou gostar. O druida não vai encarar porque tem feijão. E aí a mistura fica meio diferente. Deu pra ver que eu tô comendo errado, acho que tem que enrolar ela, não é? Não sei se é o jeito certo, mas eu achei mais fácil. Nossa, a minha deu uma torradinha legal aqui. É bom? Aprovado. Aprovado, muito bom. E segunda parte do dia, vamos voltar pra praia que tá todo mundo lá nos esperando. Mas vou falar, deu uma canseirinha já, viu? De todos os viajantes que tá por aqui, a gente é um dos mais velhos. Eu tenho 41 e o Fá 43. Quase 44. E temos que manter o pique, afinal são poucos dias que a gente vai passar aqui na ilha, então tem que aproveitar ao máximo. Isso aí. Bora lá? Pra falar que valeu a pena mesmo. Então, Deixar essa casinha bora. aconchegante e vamos É. dar uma volta. Dessa vez a Oni vai ficar. A Oni e Fifi tomaram um baita banho agora, gostoso. Estão ali descansando. Deixamos ligado o ventilador, comidinha, tudo. E vamos para um bar que tem piscina e dá acesso à praia. Que dizem que tem a parte dos corais mais bonitos. Uma das curiosidades da ilha, deixar que é muita moto também, é uma delas, viu? Uma das curiosidades da ilha é a eletricidade. Aqui ela é gerada por geradores a diesel e ela é pré-paga, doideira. Tem um aparelhinho, vou ver se a hora que voltar na casa eu consigo achar o aparelhinho e te mostrar. Você vai e bota o valor que você quer, que você tem na hora, e aí paga, e aí vai usando até ela acabar. E aí depois tem que arrumar mais dinheiro e botar de novo mais naquela maquininha e rodar mais luz. E diz que a parte mais cara de viver aqui na ilha é a energia. É a energia. Aqui a gente começou mostrando os fios, porque olha também essa loucura que é isso. Os fios bem baixinhos assim, ó. E muito fio pra tudo quanto é lado, né? É muito. Outra coisa que a gente reparou é tratamento de esgoto, né? Que eles têm tipo umas caixas que... Cada casa tem seu tratamento do esgoto. Pelo menos as que deu para ver visivelmente. Ver visivelmente aparelho, é né? boa também. Né? O que eu consegui ver
tem uma caixa de concreto e aí trata-se ali dentro. Outro ponto marcante aqui na ilha é o lixo. Aqui a gente vê várias bombonas espalhadas como lixeira. Isso é bacana, porque a gente não vê a quantidade de lixo como a gente vê em outros lugares espalhados assim na rua, né? Mas aqui eles não têm esse tratamento do lixo, não tem lixeiro que passa e recolhe isso. Então eles fazem a queima, incineram esse lixo. E a gente viu também um tamborzão, mas em poucas casas, que faz essa queima do lixo. O parquinho aqui na rua principal. Para você se localizar melhor, do lado esquerdo é onde está o mar. E para cá é o meio da ilha. O meio da ilha. Direita o meio da ilha e esquerda o mar. Só que não dá para ver, né? Não, e é uma ilha com muito verde, né? Olha, muito. aqui atrás a gente vê uma metade da ilha ainda preservada. Inclusive tem um canal que foi feito pelos piratas para dar acesso ao outro lado da ilha, que é hoje possível fazer de canoa, de barco ou de caiaque. Tá aqui uma igreja, uma das igrejas, são várias igrejas aqui. Essa é uma metodista e tá escrito a maioria das coisas em inglês, ó, church. Nem sei se eu falei certo isso, mas bem, aqui, olha que igrejinha mais charmosa de madeira. E eu não tinha reparado, mas o druida aqui falando. Isso daqui é buraco de Goiamum, ó. Tem uma... E Goiamum eu não sabia. É o caranguejo, né? Olha, tem mesmo, são vários assim, ó. Na beira da rua. Não chegamos ainda, tá ali pertinho ali, ó. Ali é o posto de gasolina da ilha. É sério? É sério mesmo, Fá? Aham, é aqui o posto de gasolina. Utila Super Gasolina. Olha, tá mesmo, tá? Ali, ó, pagando. Ó. Ah. Vários Uau, galões. vários galões. Ele trabalha no galão, né? Exato. Ele trabalha com galão. Ai, papai, hein? Olha o cheiro de gasolina. Nossa senhora. Tudo no galão, tudo na base do galão. E agora a gente chegou numa parte aqui que chama Coral Garden da ilha. E olha só que interessante, que loucura também isso. Achava que era pedra, mas não é não. Isso é um muro com restos de corais. Louco, não? E aqui toda a frente para o mar tá assim, ó, já com residências, com hospedagens, cercada. E chegamos no lugar para aproveitar a tarde com os amigos. Na nossa opinião, o melhor lugar de Utila, onde a gente aproveitou muito e teve acesso à barreira de corais.